A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de estarmos alegres aqui, mais uma vez, juntos, aproveitando esta oportunidade maravilhosa que Deus nos tem dado, Que Deus nos tem dado. Porque assim, nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos der. Não esperar perder a oportunidade para ficar dizendo, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse essa oportunidade. Quantos, irmão José, podem estar na escola dominical, dia de hoje de manhã, quantos podem? Deus está dando essa oportunidade, mas muitos deixam passar desapercebido, não sabem aproveitar essa oportunidade. Mas nós damos graças a Deus porque soubemos aproveitar, mesmo cansativo, com muitos afazeres para fazer em casa, as irmãs, mas vocês saíram da sua casa e vieram até aqui, Isso é gratificante. Isso, irmã Betânia, agrada a Deus, Isso agrada a Deus, Porque quantos estão presos em cima de uma cama, não é isso? Em um leito no seu lar, em um leito no hospital, já desenganado, querendo, muitos mesmo até cristãos mesmo, querendo estar aqui, mas não pode. Então, enquanto Deus nos der a oportunidade para estarmos na escola dominical, nos cultos à noite, que nós não desperdicemos. Aproveite, vale a pena. Aproveite, sacrifique um pouco do seu tempo, sacrifique. Adiante alguma coisa que puder fazer para adiantar, mas venha até aqui para adorar o Senhor. Estamos hoje estudando a 4ª lição. A lição de número 4, que fala sobre o quê? E a tentação. O discípulo de Cristo e a tentação. Os discípulos somos nós. Os discípulos somos nós. E discípulo é aluno, é aquele que aprende. É aquele que aprende. Então, nós temos que sermos sempre discípulos de Cristo. Estamos sempre preparados e aprendendo. Ninguém sabe tudo, Ninguém sabe tudo. E o discípulo de Cristo e a tentação. O maior inimigo do ser humano, principalmente do cristão, a tentação. É a arma mais poderosa que o diabo usa para nos afastarmos de Deus. É a tentação. Ele usou quem? Olha em quem ele foi lá. É o que fala a lição hoje. Jesus, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, não tinha como pecar, mas a astúcia do inimigo foi tão grande que nem Jesus ele poupou. Nem Jesus ele poupou. Eu já conheci irmãos que disse assim, comigo o diabo não pode. Repara. E coitado, comigo o diabo não pode, porque eu diga isso não, velho. O diabo não pode com Jesus. O diabo ele não pode com Jesus. Ele fica esperando os mínimos detalhes, um pequeno vacile, para ele chegar com a sua astúcia maligna. É um momento de distração. Ele procura um momento de distração. Porque naquele momento de distração, é no momento de distração em que o inimigo entra na casa, em que o ladrão, ele encontra um momento de distração. A pessoa no meio da rua aqui, tem gente que sai aqui, no meio da rua aqui, distraído. Não precisa nem uma pessoa estar armada para tomar o celular. Aí eu vejo muito, e acontece muito com essa menininha nova aqui, distraída. Aí vem o inimigo aqui, o ladrão aqui, pá, vai embora, ainda desperdeu. Momento de distração. Quando você sai na rua com o seu celular guardadinho, escondidinho, não precisa estar mexendo, corre o risco de ser roubado também. Mas quando você vacila e se distrai, aí o inimigo vem e toma. Bem assim é o diabo. Momento de distração, momento que
A gente pensa que não tem nada, aquelas mínimas coisas é onde ele chega e dá o seu bote. Diz assim: Jesus ensina a resistir às tentações. Estamos afados a enfrentar as tentações ao longo da vida. Por isso, Jesus ensinou a orar ao Pai, para não nos deixar cair em tentação. Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações. Às vezes, irmãos, nós confundimos a tentação com a provação. A tentação com a provação. Há uma diferença. Há uma diferença. Tentação é uma coisa, provação é outra. O que é a tentação? O que é a tentação? A tentação, ela é um convite ao pecado com o objetivo de afastar o homem de Deus. Tentação é um convite ao pecado. Qual é o objetivo? O objetivo é de afastar o homem de Deus. É um convite. A tentação é aquele desejo ardente, aquele desejo forte de fazer algo proibido. Tentação é aquele desejo forte de fazer algo proibido. Tudo aquilo que nos é proibido fazer, que a palavra de Deus nos proíbe fazer, é uma tentação. É um convite ao pecado com o objetivo de afastar o homem de Deus. Que convite esse? Que convite esse? Convite ao pecado com o objetivo. Todo convite tem um objetivo. Se eu faço um aniversário, eu convido os irmãos. Qual é o objetivo? Se alegrar comigo. É se alegrar. Qualquer festinha você convida os irmãos. O objetivo é bom, é se alegrar. Mas a tentação não, é diferente. É um convite ao pecado. Com o objetivo de afastar o homem de Deus. É aquele desejo ardente. É aquela vontade. Toda aquela vontade proibida que eu e você tem de fazer é tentação. É tentação. Aquela vontade proibida, como lá, Eva. Aquele desejo ardente de provar daquele fruto. Mas tinha sido proibido por Deus. Logo passou a ser uma tentação. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, você tem regras. O seu patrão, o seu chefe, ele dá regras. Ó, isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Aí dá a vontade de você fazer aquilo que ele proibiu. É uma tentação. Tentação é isso aí. É aquele desejo ardente de você fazer tudo aquilo que é proibido. Tanto pelas leis de Deus, como pelas leis dos homens. Já a aprovação é diferente. A aprovação é um teste permitido por Deus. Olha, a aprovação é um teste permitido por Deus. Toda vez que Deus quer nos provar, Ele nos testa. Ele não nos tenta. É um teste permitido por Deus. Agora, qual o objetivo? Com o objetivo de nos aproximar mais de Deus e recebermos a sua bênção. A aprovação é um teste. Você estuda o trimestre todo, aprende, aí tem a hora de fazer um teste, ver se você passou ou não, né? Todo estudante vai fazer o teste. Qual é o objetivo do teste? Lhe aprovar, lhe abençoar. Você estudou, faz o teste,
Aquele teste que você é feito é quem vai lhe dizer se você está apto ou não para receber a bênção de Deus. Aí você faz o teste, passou no teste, aí está apto. Então, o diabo ele tenta. Não devemos confundir a tentação com a provação. A tentação vem do inimigo, a provação vem de Deus. A tentação é o convite ao pecado para nos afastarmos de Deus e perdermos as nossas bênçãos. A tentação só serve para isso, para pecarmos, nos afastarmos de Deus e perdermos as nossas bênçãos. É o inimigo. Olha o currículo do diabo. Currículo bom do diabo. Matar, olha, roubar e destruir. Está vendo? Já a aprovação é diferente. A aprovação é um teste. É um teste para saber se você está apto ou não para receber a bênção. Como Deus fez com vários homens dele. Testou Abraão com a prova, aquela com Abraão. Fez aquele teste, ver se Abraão era fiel a qualquer momento. Perdeu o seu filho e Abraão foi lá. Deu, foi testado, passou. Então, olha, e ser tentado, irmão, é pecado? Tem irmão que pensa que ser tentado é pecado. Não, é pecado não. Ser irmão Rolando pode passar por qualquer tentação, não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Você pode ser tentado dia e noite, mas não ceda. Seja fiel, seja firme. Como vencer a tentação? Como vencer a tentação? Jesus deixou bem claro. Por isso, Jesus nos ensinou a orar ao Pai, para que não nos deixe cair em tentação. Olha o primeiro passo para vencer a tentação. Orar ao Pai. Lá na oração do Pai Nosso, aí Jesus deixou bem claro. E não nos deixe cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, ele pediu, e não nos deixe cair em tentação. Então, a oração é um dos principais fatos para nós não cairmos em tentação. Mas, infelizmente, há pessoas que não querem mais orar mais. Né? Infelizmente, há pessoas que não querem orar mais. Ou seja, podemos dizer assim, ó, se não tivermos cuidado, essa pessoa é cada um de nós. Não é, minha irmã? Se não tivermos cuidado, essa pessoa é cada um de nós. Chega a hora de nós deitarmos. Aí vamos deitarmos já cansado. Na hora de deitar, cansado. Aí chega aqui, irmão José, dobra o joelho, com aquela preguiça, aquele sono, aquela indisposição. Aí, às vezes, 12 minutos, hora. Às vezes, 3. E, às vezes, nem hora. E vou orar de manhã, quando eu levantar. Isso não é bom, meu irmão. Isso não é bom. É propício, é normal isso acontecer conosco. Somos seres humanos. Somos carne. É normal. Portanto, que o nosso espírito, a nossa mente, fale mais alto que o nosso cansaço. Diga, não, eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que orar. E quando você orar, lembre-se, Jesus deixou bem claro, toda vez que orar, diga, Pai, me livre da tentação. Me livre da tentação. Toda vez que você dobrar o seu joelho, irmão, interceda, peça, suplique, mas não esqueça de dizer, me livre da tentação do mal. Até mesmo porque Jesus deixou bem claro que o inimigo, o diabo, ele ruge como um leão 24 horas, irmão, procurando falhas nossas, procurando oportunidade. Esse é o primeiro fato
de vencermos a tentação, lembre-se. Orar. Segundo, Jesus também nos mandou vigiar e orar para não ceder às tentações. Olha o segundo. Primeiro, orar. Segundo, vigiar. Orar e vigiar. Olha, não importa, não adianta somente orar. Não adianta somente orar, irmão. Orar é bom. Mas só a oração sem a vigilância não vai dar muito certo. Você pode passar a noite todinha orando. Como eu fiz uma vez. Eu uma vez dobrei meu joelho, era às 10h30 da noite. Levantei 5 da manhã. Foi uma vez só, no começo da fé. Me levantei, todo quebrado, segurando pelas paredes. Segurando pelas paredes. É um propósito que eu tinha feito com Deus. Segurando pelas paredes. Fui lá no banheiro e quase caía. Foi um propósito que eu tinha feito com Deus. Mas era logo novo na fé, no início. Hoje eu não aguento. Nem a metade mais. Então, se você orar a noite toda e no outro dia não vigiar, não adiantou nada. Tem muitos exemplos, mas vou dar um. Você passou a noite todinha, passou 2, 3, 4 horas orando, no outro dia amanhece preparado, tudo. Aí vai andando para o trabalho, para qualquer lugar, aí acha uma carteira. Aí você apanha lá, onde acha a carteira, irmão Orlando, aí, rapaz, recheadinho, olha, R$2.000 aqui dentro da carteira. Até aí está sendo normal. Rapaz, R$2.000. Esse é meu Deus. Obrigado, eu estava precisando. Até aí está normal. Temos que dizer que está normal. Eu estava precisando, meu senhor, R$2.000 na carteira. Normal. Aí quando você abre um pouquinho a mais, aí está lá. Telefone 988-25, tal e tal. Se alguém achar essa carteira, meu nome é Pedro. Olha, agora já mudou a história, já. Rapaz, esses 2.000, vou devolver não. Não está vigiando. Enquanto você não viu, que muita gente faz isso, eu também faço na minha carteira. Aquele papel com o endereço da pessoa e o telefone era normal. Mas agora você tem por obrigação de devolver. Aí o que é que acontece? Aí a pessoa, rapaz, mesmo vendo aquilo ali, né? Esses 2.000 estou devendo a minha energia, estou devendo a minha água, e estou devendo o cartão, dá para pagar ainda só um pouquinho. Isso foi Deus que me deu. Foi não, meu irmão. Aí você vai, fica com aquele dinheiro, gasta. A sua oração da noite toda serviu para alguma coisa? Serviu para nada, irmão. Serviu para nada. Não vigiou. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Se você achar a carteira, seja quanto for, se não tiver nada, nem uma referência, nem um número de um telefone dizendo de quem é seu, de graças a Deus, não vai perguntar, né? Aí sai com a cara de besta, aí tu perdeu uma carteira, tinha 2.000. É tanta gente que vai dizer que perdeu que é capaz de matar sufocado. É gente demais, né, minha irmã? Você não vai fazer isso, não. Coisa de tolo. Então, vigiar isso aqui, ó. Para você não cair em tentação, é você orar, como disse Jesus, e também para não cair em tentação, vigiar. Se você orar e não vigiar, dê apenas esse exemplo. Mas são muitos. Vocês sabem outros exemplos. Mas toda vez que você se deparar com fato semelhante a esse, aí você vê, observa, aí diz, isso aqui não. Um troco a mais que você recebe, tem pessoa que pode dar R$2, 5, 10 a ele que ele bota no bolso. Aí o que é que diz, como já ouvi, irmão? Me deu com suas próprias mãos. Não roubei não, me deu com suas próprias mãos. Roubou, meu irmão, roubou, tá ladrão de consciência. Ladrão de consciência.
Isso sempre me acontece, viu? Um dia desse comprei uns pão na padaria do Pereira. Aí ele me deu o troco, eu botei no bolso, apressado. Vinha da minha caminhada logo cedo, com aquela minha cachorrinha Suzy, apressado para ir trabalhar. Aí quando chego em casa que eu olhei, R$ 10 a mais. Eu digo, rapaz, R$ 10 a mais. Voltei e devolvi a ele. Pode me dar o que for, seja lá o que for. Se isso acontecer com você, vigie, porque isso são pequenas ciladas. Então Jesus disse, orai, primeiro, você tem que orar para não cair em tentação. Segundo, vigiar, para que não caia em tentação também. 1.1, Jesus foi atentado no aspecto físico. 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Satanás, então, sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães, reservando seu Filho de Deus. Contra essa tentação, Jesus usou as Escrituras. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como já estava vendo, Jesus foi tentado. Se ele foi tentado, e por que nós não? Aí, o diabo chega para Jesus. Jesus com fome, 40 dias, 40 noites, com fome, parece ter sido uma coisa normal. Tu estás com fome, chega o tentador. Tu estás com fome, transforma essas pedras em pães e come. Transforme estas pedras em pães e come. Aí Jesus se defende usando a palavra. Jesus ele se defende usando as palavras. Disse, não, Satanás. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas aparentemente foi uma tentação normal, né? Eu estou com fome, 40 dias, mandar comer, transformar pedras em pães, parece ser normal. Mas Jesus deixa esse exemplo bem claro. Aqui nessa tentação, que o nosso inimigo, você não pode querer conversa com ele em nada. O inimigo, ele só quer fazer tudo para nos prejudicar. O inimigo, ele só quer o nosso mal. Então, com o inimigo não tem acordo. O inimigo, até um conselho que pareça ser normal, não tem acordo. Aí vejam bem, 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, sem comer e sem beber. 40 dias de fome, a fragilidade do corpo humano é grande. 40 dias sem comer é para ficar super debilitado, fraco, arrasado, sem força para andar, sem força para caminhar. Aí chega o que aí agora? O tentador. O diabo, irmãos, ele é oportunista. Ele aproveita as oportunidades de fragilidade. O diabo, ele é oportunista, aproveita as oportunidades de fragilidade. Aí agora, 40 dias Jesus com fome, com sede, fraco. Ele disse, é agora que eu pego ele. Veja bem, meus irmãos, é no momento de fragilidade da nossa vida, é no momento em que nós estamos fracos na fé, devido a qualquer motivo, devido a uma decepção familiar, devido a um problema conjugal, devido ao desemprego que a pessoa vem tentando, não consegue, devido a um problema com seu vizinho, ou qualquer seja outro problema. Aí muitas vezes nós ficamos fracos na fé, devido a esses problemas, né?
Aí começa a fé a desvanecer. Aí vem logo o quê? Aquela vontade não vem para a igreja, para os cultos. Chega o dia dos cultos, dá aquela preguiça, não dá vontade. E se vem para o culto, vem cabisbaixo, triste, chega lá de lado, a igreja cantando, os irmãos louvando, e a igreja cantando, olha, eu quero estar com Cristo, e o irmão lá querendo chorar, com a cabeça baixa, querendo desistir. Enquanto os cantando quer estar com Cristo, ele querendo desistir. Frágil na fé. Aí o que é que acontece? Aí o tentador olha, aí diz, é agora que eu vou pegá-lo. Ele está fraco, ele está desanimado, ele não está orando mais, ele não está indo para a igreja mais. E se vai para a igreja, ele fica dormindo, cochilando, triste, ele está fraco. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Aí ele aproveita essas oportunidades de fragilidade em que nós estamos fracos na fé para tentar, para investir, para dar rasteira e derrubarmos de uma vez, irmão José. É nesses momentos que o diabo, irmão Betânia, ele aproveita a fragilidade humana, a nossa fragilidade, para dar rasteira. Então é por isso que nós temos que sempre estar preocupado em orar, em vigiar, em fortalecer, lutar conosco mesmo. Não estou com vontade de ir para a igreja, eu vou sem vontade mesmo. Não estou com vontade, eu vou sem vontade mesmo. Não estou com vontade de orar, eu vou orar sem vontade mesmo. Dobra o joelho, aí ora. Está sem vontade de ir para a igreja, vem, troque sua roupa. Troque de roupa, bota uma roupa, pega a sua Bíblia e venha para a igreja. Estou com vontade de fazer isso, aquilo, faça não. Venha para a igreja, porque você fazendo tudo isso, diz a Bíblia que o diabo fugirá de vós. Resistir, é a resistência. É a resistência que faz o diabo fugir de nós. Você resiste ao desânimo, aí ele vai fugir. Você resiste àquela preguiça de vir para a igreja e vem, ele vai fugir. Você resiste àquela vontade que não está de vir para a escola dominical, ele vai fugir. Então, ele aproveita os momentos fracos de fragilidade, como aproveitou de Jesus. Aproveitou de Jesus 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Aí na fragilidade ele foi lá. Mas Jesus caiu? Não. Jesus caiu? Não. Então, se ele não caiu, mesmo estando fraco, com fome, com sede, aí ele disse o que para nós? Aprendei de mim. É o que Jesus diz. Aprendei de mim. Então, se ele não caiu, e nós estamos aprendendo dele, fazendo os requisitos como ele nos manda, vamos também estar sempre firmes e vencendo as tentações. 1.2. Jesus foi tentado à sua filiação. Satanás levou Jesus à parte mais alta do templo e sugeriu que ele lançasse dali, porque os anjos de Deus o guardariam. Assim ele tentou induzir o Senhor a duvidar de que Deus realmente o capacitaria a cumprir a sua missão, citando o Salmo 91. Porém, o inimigo omite a parte segunda do versículo. Mas Jesus resistiu também com as Escrituras. Aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Segunda tentação de Jesus. Vê que ele não para. O diabo, ele não se convence. Tentou Jesus a primeira vez e não conseguiu. Poderia parar e ir embora, né? Mas não. Ele insistiu a segunda vez. Ele sempre está assim, meu irmão. O fato de você vencer uma vez a tentação, não se regozije não, porque não para por aí não. Ah, eu venci aquela tentação a semana passada. Pare de orar não, não pare de vigiar não. E vai ser constante. Vai ser constante. Continue orando, continue vigiando. Aí o diabo pega Cristo.
utiliza do seu poder, o poder do diabo utilizado do poder, pegou Jesus, levou ao pináculo do templo. Ao pináculo do templo. Sinceramente, não é de hoje que eu observo essa tentação do diabo a Jesus e o diabo foi infeliz, viu? Uma tentaçãozinha besta, teve uma besta aí que eu digo que o diabo, já chamei ele de várias vezes, não serve mané. Agora, veja bem, aí leva Jesus ao templo, ao pináculo do templo, diz que era 46 metros de altura, quase 50 metros de altura é muita coisa, né? Quase 50 metros de altura é muita pouco. Aí diz, olha, tu pula daí aí embaixo, mestre. Tu pula daí aí embaixo porque está escrito, olha, usando a Bíblia, está escrito que se tu cair, Deus vai mandar os anjos. Que proposta imbecil. Onde é que Jesus ia pular? Porque o diabo estava mandando, proposta imbecil. Porque um de nós não pulávamos. Quem pulava aqui de uma altura de 50 metros, se alguém mandasse? Mesmo sabendo que Deus ia... Não, ninguém. O diabo, com a cara de mané dele, levar Jesus lá e dizer, pula daí. Repara, pula daí. Porque o objetivo, se Jesus pulasse, morreria. Era 46 metros. Ele, como homem, morreria. O objetivo do diabo é matar. O objetivo do diabo é matar. Ele não tem conversinha, não. O objetivo do diabo é matar. Não tem negócio de alisando, não é logo matar, é destruir. É tirar o homem dos caminhos do Senhor, levar logo para o mundo. Se ele bebia, vai voltar para as cachaças, para as drogas, para a prostituição. O negócio dele é matar. Aí Jesus diz, não, Satanás. Não é assim não, rapaz. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentar ao Senhor teu Deus. Meu irmão, tem muita gente tentando a Deus. Às vezes que nem perceba. Eu vi mesmo aqui uma vez, um irmão, comprou uma moto nova. Ele está aqui conosco mais não, hoje não. Ou até mesmo, não está mais conosco aqui na terra. Aí, estava aquela lameira, aquela bagaceira do lado de lá. Ele pegou a moto dele novinha, deixou lá do outro lado lá. Disse, meu irmão, pega a sua moto, coloca aqui para cá. É mais seguro. Ele, não, Jesus guarda. Está tentando a Deus. Está tentando a Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, ele está para nos guardar, para nos proteger, por onde quer que passamos, por onde quer que fomos, mas não tentamos a Ele. Eu vou deixar aqui meu carro aqui aberto, não vou botar no seguro, vou deixar de todo jeito aqui, porque Deus guarda. Assim Ele não vai guardar não, meu irmão. Nós temos que fazer a nossa parte. Você está tentando ao Senhor, você está tentando a Ele. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Você tem que fazer a sua parte, guardar. Se tem o seu carro, sua moto, se pode botar o seguro, bote, coloque. Se aquele local onde você vai deixar o seu carro, a sua moto, não for seguro, ali na frente tem outro lugar seguro, deixe lá. Não tente ao Senhor. Deus protege do inimigo quando ele vai de encontro. Ele vai diretamente para lhe pegar. Ele vai diretamente para lhe arrasar. Então Deus está pronto a nos proteger. Eu vou dormir com minha porta aberta, porque Deus protege. Dorme. Para tu ver quando acordar se tem nada dentro de casa. Não é, mesmo? Dorme. Não vai ter nada dentro de casa. Então, não devemos tentar ao Senhor. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Procura afastar-se das tentações, procura se afastar-se daqueles ambientes que venha a denegrir a tua imagem, a nossa imagem, para que você não possa tentar o Senhor. Então, não tentarás ao Senhor teu Deus. É você fazer a sua parte. Você sabe que se passar por aquele beco ali, é perigoso.
tem muito assaltante. Mas tem outro caminho por lá pela frente que é melhor. Às vezes dá um arrodeio maiorzinho, não é? Mas você diz assim, não, eu vou por ali de todo jeito porque eu estou com Deus, Ele está para me livrar, para me proteger. Não, de jeito nenhum. Temos que fazer a nossa parte e Deus a parte dele. Se você vê que aquele local ali é perigoso, vai te prejudicar, então não vá por ele não. Livra-te da aparência do mal, conforme Jesus disse. Não tentarás ao Senhor teu Deus, porque assim Ele vai te livrar. Assim Ele vai te proteger. Não é? Então, é isso que nós temos que fazer. Mas desta vez, fugir da aparência do mal e não tentar ao Senhor teu Deus. 1.3. Aí, mais uma vez, o diabo não se convence. Diz a Bíblia que o diabo pega Jesus. Essa aí é que eu chamo, irmão Orlando, da tentação mais imbecil de Satanás. Eu digo sem medo dele. Não é a primeira vez que eu digo isso. A tentação mais imbecil do diabo foi essa terceira. Já falei isso de muito tempo, sem medo. Aí Jesus não caiu na primeira tentação dele, não caiu na terceira. Aí pega agora. Diz a Bíblia, e o diabo pegou Jesus e o transportou ao mais alto monte de Israel. O monte mais alto de Israel. Aí chegou lá no monte mais alto. Agora, olha que imbecilidade do diabo. Aí disse, Jesus, estás vendo ali os reinos? Jesus disse, estou. Estás vendo a glória dele, a riqueza? Aí Jesus, estou, Satanás. Olha lá, aquele reinado ali, olha o rei Herodes lá, olha. Olha o palácio dele com tanto ouro, estás vendo? Jesus disse, estou. Estás vendo o exército lá, Roma, o poder de Roma? Olha lá a riqueza de Roma. Estás vendo, Jesus? Jesus disse, estou. Foi a tentação mais imbecil do diabo. Aí o diabo disse, pronto, te mostrei toda a riqueza, não foi? E a glória. Estou. E aí? Eu vou te dar tudo isso. Ah, que diabo safado. Eu dei com medo, já disse várias vezes, isso não é de hoje não. Eu vou te dar tudo isso, irmão Orlando. Olha, o diabo oferecendo ouro a Jesus. Oferecendo dinheiro a Jesus. Jesus olhou assim para Satanás. Agora eu vou te dar com uma condição. O diabo disse para Jesus, vou te dar com uma condição. Essa glória, esse ouro, essa riqueza. Aí Jesus disse, qual é a condição, Satanás? Eu vou te dar tudo isso se tu se dobrar o teu joelho aqui e me adorar. Mas parece que se eu tivesse lá, eu dar um tapa na cara de Satanás. Pedir, dizer que ia dar ouro a Jesus, se Jesus dobrasse o joelho para adorar, foi imbecil demais, Satanás, velho. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o dono da prata ou do ouro, o dono de tudo, e dizer para Jesus, vou te dar o ouro, a riqueza aqui do mundo, se tu dobrar o teu joelho e adorar o tentador, adorar o maligno, adorar o pai da mentira, adorar aquele que leva as pessoas para o inferno. Ah, Jesus se abusou, Jesus não gostou não, aí não. Jesus já aguentou a primeira tentação, transformar as pedras em pães. Jesus aguentou a segunda tentação, de mandar ele pular, fazer papel de menino pular. Também ele foi infeliz ali. Mas na terceira, Jesus não gostou não. Pode olhar o texto, que muitas vezes nós lemos o texto e passa desapercebido. Diz a Bíblia que Jesus, quando ouviu essa proposta do diabo, disse, para trás de mim, Satanás, desaparece daqui, rapaz. Vai-te embora. Pode olhar que ele falou assim, ó, desaparece. Uma proposta dessa. Aí o diabo aqui agora, pá, fugiu, foi embora. Jesus não gostou não dessa proposta, rapaz. Mandar Jesus adorar. Olha, nós que somos homens. Se o diabo viesse com uma proposta para essa, nossa, tá vendo o Elon Musk, lá o homem mais rico do mundo? Vou dar a riqueza dele todinha, a riqueza do mundo, se tu prostrar e me adorar. Alguém aqui adorava o diabo pela riqueza? Nós, como seres humanos, não faríamos isso. E o diabo chegar com essa proposta para Jesus, ia ser muito imbecil, rapaz. Ia ser muito imbecil. Aí Jesus não gostou não. Falou abusado com ele. Tá tarde de mim, Satanás, só não aguento não. Vai-te embora. Aí, puf, foi embora. Aí diz a Bíblia que daquele momento em que o diabo foi embora, chegou os anjos
e o serviram. Os anjos chegou e o serviram. Enquanto, meus irmãos, veja bem, enquanto Jesus estava sendo tentado, ele estava só. Ele estava só. Depois que passou, que resistiu à tentação, foi que chegou os anjos, irmão Orlando, e o serviram. Olha, na tentação eu estou só. Na tentação você está só. Deus não vai estar te ajudando na tentação, não. Porque se Deus estiver me ajudando na tentação, e se eu passar, eu não passei com meus próprios méritos. Eu passei com a ajuda dele. A ajuda de Deus é você antes orar a Ele, está sempre orando, para estar se fortalecendo e vigiando. Porque se você está sendo tentado, mas você já orou a Deus, você recebeu revestimento para passar pela tentação. Você está revestido. Aí você vigia, aí o tentador vai embora quando você vence, aí Deus chega com a bênção. A bênção é para aqueles que foram testados, tentados, aprovados e que venceu a tentação. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele repreendeu com força, com ira ao diabo foi embora, aí voltou agora os anjos e o serviram. Ele voltou e os serviram. Então é isso. A ambição. Aí o diabo quis pegar Jesus pela ambição. Foi uma tentação de ambição. Eu te dou dinheiro, tu me adora. Eu te dou poder e tu me segue, tu me serve. Então, que nós, meus irmãos, em nossa vida, nunca devemos aceitar proposta indecente. Há tanta proposta de empregos para você fazer algo errado lá onde você trabalha. Chega cada proposta indecente, olha. Eu vou te dar aqui tanto valor X por mês. Agora tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Tu vai ter que desviar isso aqui. Tu vai ter que repassar, vou fazer isso aqui. Vou te entregar esse produto aqui, alguém vai pegar. Agora, ó, vou te dar tanto que tu ganha no mês, vou te dar aqui numa semana. Propostas indecentes. É uma tentação ou não é? Uma tentação grande. Lá no Jacetim, tem um motorista de táxi, na pandemia, quando o negócio estava difícil, ele recebeu uma proposta lá para entregar uma droga lá em Arapiraca. Um pacotinho, em 2020. R$2.000, só por aquela drogazinha. E ele ia ficar sempre ganhando mais. Ele caiu na tentação. A pandemia, tudo fechado. Momento de fragilidade, que é isso que o diabo quer. Momento de fragilidade para pegar. Ele levou, caiu na primeira. Na entrada de Arapiraca, foi pego na blitz, foi preso. Sofreu. Então, propostas ilegais como essa, o diabo sempre está oferecendo também, como ofereceu a Cristo. Então, nós como cristãos, não devemos cair nessa tentação, não. Você pode estar com o seu negócio fragilizado, está ganhando pouco, está devendo pouco, está emprestado até o pescoço, como diz aqui, ó. Mas o diabo aproveita esses momentos, essas oportunidades, para vir com essas propostas tentadoras. Você vai ganhar dinheiro, vai suprir a sua necessidade, mas é proposta tentadora, maligna. Diga não, que ele vai fugir de nós e nós vamos ser vencedores. 2. A tentação durante a caminhada. A tentação durante a caminhada. 2.1. Todos nós somos tentados, por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Todos nós somos tentados. Por mais que a nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Isso não quer dizer que o fato de eu estar sempre orando, estar sempre vigiando, estar sempre aqui na igreja, sempre buscando, não vamos ser tentados, não, né? Vamos sim. Vamos sim. E aí, meu irmão, olha, enquanto mais você busca a Deus, é que você é tentado. Não é isso? Enquanto mais nós estamos buscando a Deus, é que nós somos tentados. Enquanto mais você está aqui com aquele prazer, não faltar um culto,
enquanto mais você não falta à escola dominical, enquanto mais você está orando, está se aproximando de Deus, o inimigo fica furioso. O diabo ele fica com raiva, porque ele nos quer ver longe de Deus. Ele quer nos ver no pecado. Ele não quer ver a gente próximo de Deus, não. Então, enquanto mais você orar, enquanto mais você buscar, vigie mais. Se você ora, vigie mais do que ora. Se você busca, vigie mais do que busca. Se você se aperfeiçoa na palavra de Deus, vigie mais do que o que se aperfeiçoa. Porque o que previne mais do que tudo isso é a vigilância, como nós já vimos. É a vigilância. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. O tempo todo. E você sai de casa, saiu da porta da igreja para lá, comece a vigiar. Tem que estar vigilante. Já. Saiu da porta da igreja para lá, comece a vigiar. Chegou em casa, vigie. Outro lugar que muitas vezes nós não vigiamos em casa. Em casa, o diabo chega de pontinha de pé com a setinha dele, joga aquela sementezinha, irmão. Sabe que não, o casal está discutindo. Por uma besteira. Por uma besteira, muitas vezes nós discutimos. Por uma besteira. Às vezes eu estou em casa. O diabo muitas vezes usa o homem, muitas vezes usa a mulher. Aí eu estou em casa, aí a esposa aí fala uma coisinha tão sem sentido. Aí eu quero me irar. Aí eu vigio, irmão. Eu digo, não. Aí agora, nesse momento ela não está vigiando, então quem tem que vigiar sou eu. Né, irmão? No casal, no lar o casal. Vai ter um momento que um não vai vigiar, irmão José. Aí tem um momento que a mulher, a esposa não vai vigiar. Aí falar uma besteirinha que vai lhe afligir, que você vai querer se aborrecer. Aí você percebe, minha esposa não está vigiando agora, então é eu que tenho que vigiar por ela. Aí conversa com ela no calmo, minha querida, meu amor, não é assim não, tranquilo. Não ir com as palavras, com a mesma intensidade de voz. Às vezes a esposa fala um pouco mais alta, um pouco cabulosa, abusada. Aí o que é que acontece? Aí se o homem não vigiar, epa, tá pensando o quê? Então às vezes a mulher fala uma besteirazinha, um negocinho, que o homem não gosta. Aí ele tem que vigiar, é a vez de homem vigiar. Na fraqueza da sua mulher, você não tem de falar abusado com ela não, querer revogar não. Você tem que vigiar. Você vê que ela que não vigiou naquele momento. Então é eu que tenho que vigiar. Aí se a esposa falou alguma coisinha que não foi de acordo com a vontade do marido, se ele for com palavras intensas, falar na mesma intensidade, vai ser aquele rebate. Ela e ele com palavras, daqui a pouco termina estando no tapa e acontece quando ela no mundo, como a irmã Betânia. Então, do mesmo jeito, se o esposo falar algo que a esposa não gostou, que aborreceu ela, porque às vezes, irmão, nós falamos besteira mesmo. É do ser humano, não é, minha irmã? Não somos perfeitos. Às vezes falamos coisa menos desagradável, porque ninguém é perfeito. Aí requer o outro, o seu cônjuge, o outro, vigiar e entender. Então é isso que Jesus disse aqui. Vigiar, então. Vigiar em todos os cantos, em todos os momentos, por onde você passar, esteja sempre vigiando. Porque se você vigiar, vai estar livre da tentação, vai ter uma família abençoada. Se você vigiar, você vai ser um bom funcionário lá onde você trabalha, vai rejeitar propostas indecentes, vai ser um bom funcionário. Se você vigiar, você vai ter um lar abençoado, você vai ser um bom esposo, vai ter uma boa esposa, vai ter bons filhos. Os filhos vão ser bons filhos para os seus pais, porque é a vigilância que vai evitar que a tentação leve aquele lar ao caos, que leve aquele lar a desmoronar. Então, vigiar em todo lugar, principalmente no teu lar, para que o diabo não transforme o nosso lar em um local de um campo de batalhas, de guerra, e que lá só possa reinar a paz. 2.2. A tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola que impulsiona e arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. A Bíblia nos revela que Davi resistiu à tentação ao ser
atraído pela beleza de Betseba, enquanto banhava. Enquanto se banhava. Olha. Tentação nos desejos da carne. Tentação nos desejos da carne. Essa é uma luta, não? Essa é uma luta. Porque brigar com outra pessoa não é bom, mas a gente pode até evitar, se afastando daquela pessoa. Aqui, irmão José, 2.2. Tentação nos desejos da carne. Você evitar uma briga com a outra pessoa, não é bom, mas você consegue. É só se afastar daquela pessoa, né? Você se afastando daquela pessoa, está evitando de brigar com ela. É evitar um problema com a pessoa, você se afasta daquela pessoa. Mas com a própria carne se torna mais difícil. Porque está a minha carne. Para onde eu vou, ela vai. Não tem nem como eu me afastar dela. Para me evitar um problema com o irmão José, eu posso me afastar dele e a gente não vai ter problema, né? Eu me afastei dele, está lá eu cá, não quero nem conversa com ele. Vamos só não ficar no pecado da intriga. Mas não vou ter problema com o irmão José nem com ninguém se eu me afasto dele. Mas os desejos da carne é um pouco mais difícil, porque para onde eu for, ela vai. Para onde eu for, ela vai. Aí então, os desejos da carne, ele mostra que o primeiro exemplo de Davi, os desejos da carne, ela puxa mais para a prostituição, para a infidelidade conjugal. Então, muito cuidado com esses desejos. Podemos também dizer, até dizer que é normal, porque é do ser humano. É do ser humano sentir esses desejos. Agora, quando vier aqueles pensamentos contrários à palavra de Deus, fuja. Quando vier esse pensamento contrário à palavra de Deus, fuja. Se der desejo de você olhar para algo proibido, para alguma coisa proibida, que você não pode. Um homem olhar para uma mulher, está olhando com intenções lá no mundo, ou a mulher olhando também para o homem sentir aquelas intenções, é proibido. Esse desejo da carne é o desejo que está dentro da natureza nossa, é proibido. Que a vontade possa vir, pode, é normal. É normal. Você não pode alimentar ela. Você não pode alimentar ela. Por isso que tem até um ditado que diz assim: o primeiro olhar não é pecado, porque é inevitável. Tanto uma mulher olhar para um homem olhar para uma mulher, é inevitável. O primeiro olhar. Não pode, é a permanência. Continuar olhando, porque se ele continua olhando, ou a mulher para o homem, ou o homem para a mulher, vai virar o quê? Vai começar a entrar o desejo no coração de possuir ou aquele homem ou aquela mulher. Aí então está se gerando essa tentação e vai acontecer o quê? O que aconteceu com Davi, como diz aqui, Betseba foi se banhar. O palácio de Betseba ficava de lado do palácio, na casa de Betseba ficava de lado do palácio do rei Davi. Ela se banhando, Davi ficou olhando lá pela janela. Você observa também uma falha em Betseba, porque se ali onde ela ia se banhar dava visão para quem estivesse da janela do palácio, ela não fosse banhar ali. Né? Tem que evitar também, tem que fugir da aparência do mal. Tem que fugir da aparência do mal. Aí Davi, lá de cima, começa a olhar, vê Betseba se banhando. Então, o que era que Davi tinha que ter feito? Fugir dos desejos da carne. Foi normal. Ele olhou lá, estava Betseba se banhando. Nua se banhando. Ele viu a primeira visão, ninguém evita. O que Davi fazia era para ter feito. Saía, ia fugir, não ia olhar mais. Mas o que foi que Davi fez? Foi ao contrário. Davi, quando olhou Betseba aqui, que olhou, aí, rapaz, aí com o zoião, ó, Davi com o zoião dele,
continuou olhando, continuou alimentando o desejo da carne, Davi, alimentando o desejo da carne. Olhando, aí o que aconteceu? O desejo entrou para o coração, como ele era rei, tinha poder de mandar buscar ela. Davi chamou um soldado, foi lá a Betseba. Vai buscá-la. Trouxe Betseba e cometeu o pecado. Ele não fugiu dos desejos da carne. Nós temos que resistir os desejos da carne. Como quem? Como José. José lá do Egito, olha que diferença. José lá do Egito foi pior, rapaz. Porque Davi mandou buscar, Davi forçou, Davi roubou a mulher de seu soldado, melhor soldado, Urias. Ele mandou lá buscar, força. José foi atacado dentro do palácio, a esposa de Potifar deu em cima dele, seduziu ele, mas José ele resistiu à tentação. Aí o que foi que ele fez? Ele resistiu à tentação, a mulher forçou-lo, fez tudo, mas ele resistiu, José. E quem resiste à tentação é vitorioso. Então, fugir, meu irmão, dos desejos da carne. Fugir do desejo da carne, que esse é muito perigoso. Essa carne que está conosco o tempo todo. Então, que não devemos fazer como Davi, que deixou-se elevar-se pelos desejos da carne e pecou. E fazemos como José. E José fugiu do desejo da carne. Dois ponto 3. A tentação na área material. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos a muitas artimanhas do diabo. Eliseu recusou e deu a tentação, pecando que ele, Naamã, mentiu acerca do que Eliseu disse e apossou dos presentes. Então foi amaldiçoado com a lepra, embora andasse ao lado de um santo homem de Deus. 2.3. A tentação na área material. É um perigo também. A ambição pelo objeto. A ambição por dinheiro. É um perigo. Aqui o nosso comentarista, ele cita ali quando Naamã foi curado, né? Daquela lepra, como nós sabemos da história. Naamã estava leproso, foi lá até o Rio Jordão, o profeta Eliseu mandou ele dar 7 mergulhos, e ele deu os 7 mergulhos e ficou curado. Quando Naamã viu que estava curado, aí Naamã ficou muito grato, né, satisfeito. Aí chegou para o profeta Eliseu, aí disse: profeta, muito obrigado por o teu Deus ter me curado, muito obrigado, eu tenho um presente aqui para você. Aí pegou o profeta ouros, né? Ouro, aquelas roupas, aquelas colchas, aqueles bordados, muito ouro de presente, toma aqui, ó. Aí o profeta Eliseu disse: não, senhor, quero não, porque quem te curou te foi Deus, e Deus não cura por dinheiro. Deus não quer saber de dinheiro, ele já é o dono da prata do ouro. Aí então o Naamã insistiu, né? Não é aqui tanto ouro, tanta coisa. E o profeta Eliseu, irmão, me morlando: não, Deus não precisa de dinheiro não, ele te curou. E Geazi, o servo, olha, Geazi, o servo, de lado olhando, chega, estava agondeado. Geazi chega, estava suando frio, doido que Eliseu pegasse o dinheiro e aqueles ouros. Aí Geazi, o servo, meu Deus do céu, tá. Pensou até assim, pode ter certeza. E Eliseu besta é isso aí, ó. A gente precisando de tanta coisa, mandando tanto dinheiro, tanto ouro, o coração e os olhos de Geazi chega a fulviar, e o coração batia forte. E Naamã insistindo: tome aqui, rapaz. Naamã, tome aqui, é ingratidão a cura. E o homem de Deus, Eliseu: não,
Deus não cura por dinheiro. Muito obrigado, posso sair. Aí Naamã viu que não queria, era o verdadeiro homem de Deus, né? Diferente do que a gente vê muitos por aí, só querem dinheiro. A gente vê muitos por aí, só querem dinheiro, diferente. Aí agradeceu, se despediu, pegou lá os ouros, pegou aquelas mantas, botou no seu jumento, foi embora. Quando foi embora, Geazi com o coração fervendo, com raiva, porque Eliseu não pegou o dinheiro, esperou um vacile, quando pensou que não, olhou para um lado, Geazi, para o outro, correu. Diz a Bíblia que Geazi saiu correndo. Ei, Naamã, para aí. Aí Naamã parou. Quando Naamã parou, já começou com uma ambição. Um abismo chama outro abismo. Né? Um abismo chama outro abismo. Ele já foi, irmão Orlando, na ambição de pegar o que era proibido, a tentação de pegar o que era proibido. Chegou lá e ainda mentiu. Quando Naamã parou, o seu exército, seus cavalos, aí disse, aí jovem, o que foi? Olha, acabou de chegar 2 filhos dos profetas. Mentiu, não chegou nada. Um abismo chamou outro abismo. Quando você começa a fazer uma coisa errada, aí vem a segunda coisa errada, vem a terceira. Acabou de chegar 2 filhos dos profetas. Aí o meu mestre Eliseu mandou que viesse até você aqui e pegasse algumas coisas que é para dar para os filhos dos profetas. Mentindo, A ambição e a tentação pelo dinheiro levou ele a ir buscar e ainda chegou mentindo. Aí foi o que aconteceu. Aí Naamã, muito bem, pegou, tá aqui, deu vários ouros, ouro, muita coisa boa, muita riqueza. Muito obrigado. Aí Geazi chega aqui em casa com ouro, escondido, para Eliseu não ver. Chega lá, esconde, procurou os lugares mais difíceis para esconder. Escondeu, se ajeita aí, chega diante de Eliseu. Pensando o quê? Que esconde alguma coisa diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus ninguém esconde nada não. Ninguém esconde nada não, diante dos olhos de Deus não. Aí entra todo faceiro, Geazi. Aí Eliseu diz, onde era que tu estava, Geazi? Mais uma vez ele mente. Homem de Deus. Não saí de casa, estava aqui no terraço, não saí. Mais uma vez mentindo. É um abismo puxando outro abismo. Aí Eliseu disse, eu vi como teu coração e teus olhos brilhavam. Deus já me revelou, Deus já me disse, Geazi. Tu fosse buscar, mentir, pediu ouro a Naamã, aí não tinha mais como ele mentir, né, negar. Senhor, foi. Mas eu estou arrependido, me perdoe. Calma. Não se chora por leite derramado, tem esse ditado. Pecou, tem que pagar. Pecou, tem que pagar. Geazi, tu vai ficar com o ouro. Agora, não tem aquela lepra que Naamã tinha? Sim, eu tinha, então. A lepra dele vai ficar em você. Diz a Bíblia que na mesma hora ficou leproso. Para que adiantou? Para que adiantou o ouro, as coisas? Foi tentado pelo dinheiro, tentado pelo ouro, tentado pela riqueza. Geazi foi tentado. Então a tentação, meus irmãos, a tentação de você ganhar dinheiro, muito, de você ter ambição para viver uma vida melhor com muito dinheiro, só se for de uma forma honesta. Rejeite tudo que vier de uma forma desonesta, diga que não, porque é tentação maligna. Geazi pensou que Deus não estava vendo ele, não. Foi lá. Quando Geazi foi lá buscar, Geazi olhou para um lado, não viu o profeta. Geazi olhou para frente, não viu ninguém conhecido. Geazi olhou para trás, também não viu. Geazi olhou para a direita, para a esquerda, olhou para a direita, não viu ninguém. E ele esqueceu de olhar para cima. E Deus estava vendo ele. Esqueceu de olhar para cima. Aonde quer que você estiver, onde quer que estejamos, seja fiel ao Senhor, né? E resiste à tentação. Seja lá do que for, resiste à tentação. Porque se você resistir à tentação, você vai ser abençoado e Deus vai lhe dar a sua bênção na frente. Se é dinheiro, Deus vai abençoar, como abençoou com José, né? Ele resistiu à tentação, terminou como o quê?
governador do Egito. Terminou como governador do Egito. Então, resistir à tentação, que o diabo ele fugirá de vós, e nós vamos ter uma vida abençoada. O 3. A tentação não vem de Deus. O 3. A tentação não vem de Deus. 3.1. Força para resistir. O cristão deve se identificar, deve ser cauteloso e identificar as tentações que possam ser comparadas como ratoeira, pronta para nos prender. 3.1. O cristão deve ser cauteloso para identificar as tentações que possam ser comparadas como ratoeira. Olha o que é que o nosso comentarista diz. Que nós temos que sermos cautelosos. Porque o diabo, muitas vezes, ele prepara uma tentação para a gente como ratoeira. Como uma pessoa quando quer pegar um rato. Quando quer pegar qualquer bicho. Uma ratoeira. Quem cria passarinho sabe. Aí pega um açaprão. Bota lá o açaprão aberto, bonitinho, parece uma gaiola. Aí bota dentro do açaprão o quê? Aquilo que o passarinho gosta. O alimento. Aquilo que o passarinho gosta. O alimento ele bota dentro do açaprão. Aí bota aqui num ponto estratégico, num ponto que sempre o passarinho passa. Aí o bichinho do passarinho vem voando, né, cantando e tal, olha por ali, não percebe, vê a comida ali dentro. Quando ele pisa dentro, aí tem aquela parte, tem a rolando aqui, praia, pá, pegou o bichinho. Ele não consegue nem comer o primeiro grão. Quando ele pisa dentro, que vai aqui a parte lá, pum, prendeu. Aí ele se aperreia, querendo sair. Não pode. Então, diz o nosso comentarista aqui no 3.1, né? Seja cauteloso para identificar as armadilhas que o diabo bota como ratoeira, que não parece ser besteira. Aquilo ali que você julga que é besteira. Olha, só o fato de eu julgar que é besteira já está mostrando que tem alguma coisa errada. Ou eu digo que é certo, ou eu digo que é errado. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Não, mas isso é besteirinha. Está dando já a impressão que tem alguma coisa errada nessa besteirinha. Está dando a impressão que tem alguma coisa errada nessa besteirinha. Então, devemos ficarmos cautelosos para termos cuidado com essas investidas do diabo. Que ele às vezes prepara uma armadilha como uma ratoeira para pegar o povo de Deus. Portanto, devemos orar a Deus para sermos livres do mal e fortalecidos para resistir a tudo que nos afasta do propósito divino. Continuar sempre orando a Deus. Sempre, em todo momento, em todo sentido, orando a Deus e vigiando para que nós possamos permanecermos fortes. 3.2. A oração vence a tentação. 3.2. A oração vence a tentação. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. A oração é uma arma poderosa na luta contra a tentação. É uma arma poderosa. A oração é uma arma tão poderosa que até quem não precisava orava. Quem não precisava orar, orava. Jesus precisava orar? Não precisava não. Mas uma arma tão poderosa que até quem não precisava orar, orava. Por 9 vezes, Jesus recolheu e foi orar a sós. Então, a oração, ela não pode faltar. Uma arma poderosíssima. 3.3. Fugir da tentação é uma estratégia. 3.3. Fugir da tentação é uma estratégia. Você tem que ter estratégia, né? Tem que ter sempre estratégia para fugir da tentação. Então, que Deus continue nos abençoando para que possamos, no próximo domingo, estarmos aqui aprendendo
do Senhor Jesus. Amém.